Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo desse lindo estojo super fácil e rápido para você fazer e vender ou dar de presente. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Cortei o tecido uma vez na medida de 25 centímetros por 25 centímetros. Cortei essa mesma medida da manta acrílica, coloquei o tecido sob a manta acrílica e para unir as duas partes, passa o ferro de passar roupa com o lado direito do tecido virado para o lado de cima. Para fixar e não ter perigo de soltar conforme a gente vai usando e lavando a peça, passo costuras em linha reta. Esse meu tecido eu consigo costurar em linha reta por causa do desenho. Mas se o seu tecido não tiver, você pode fazer as marcações com giz, costurar e depois passa a mão para apagar o giz. Para dar estrutura na peça, caso você não tenha a manta acrílica, você pode usar também o feltro. Quando terminar, corta o excesso. Cortei o zíper com 30 centímetros de largura. Esse zíper é o número 6, mas pode ser do tamanho da sua preferência. Separo. Uma das laterais posiciono rente na lateral, com o lado direito do zíper virado para o lado de baixo. Costura, começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Você pode usar o pezinho próprio para pregar zíper, que é o pezinho que tem apenas um dos lados. Mas eu vou pregar com o pezinho próprio da máquina, porque tem muita gente que tem medo de pregar o zíper com o pezinho da máquina, achando que só vai dar certo se tiver o pezinho próprio para pregar o zíper. Ele fica um pouquinho longe do trilho, mas o resultado também fica bom. Viro o tecido no mesmo sentido, posiciono a outra lateral do zíper com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral do tecido, costuro. Para fazer o forro, cortei a medida de 25 centímetros por 25 centímetros, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente nas laterais, alfineto para não sair do lugar e costuro sob o zíper. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso e faço o mesmo do outro lado. Tiro o alfinete, viro a peça com o lado direito virado para o lado de fora. Arruma para o tecido ficar certinho. Se você preferir, você pode passar no ferro de passar roupa e costura com a distância de um pé de máquina. Faço o mesmo sob o outro zíper. Cortei duas vezes a medida de 8 centímetros por 5, com o lado avesso do tecido virado para o lado de cima, dobro aproximadamente 1 centímetro de cada lateral, vinco, dobro ao meio e costuro. Faço o mesmo com o outro tecido. Para facilitar na hora de colocar o cursor do zíper, dobro a peça ao meio, deixando o zíper no centro e o lado direito do tecido virado para o lado de fora. Alfineto as duas laterais para não sair do lugar. Tiro aproximadamente 1 centímetro do comecinho do zíper. Coloco o cursor primeiro na lateral que não foi cortada. Quando chegar na mesma altura, coloco o cursor, seguro as duas laterais do zíper e puxo o cursor até o meio. Se você tem dificuldade, tem vídeo aqui no canal ensinando passo a passo como colocar o cursor do zíper, que parece muito difícil, mas é simples de colocar. Vou deixar linkado aqui na parte de cima para quem não assistiu. Vira a peça com o lado do forro virado para o lado de fora. Dobro a peça ao meio, deixando o zíper em uma das laterais para fazer a marcação na parte de baixo. Você pode fazer um pique ou marcar com giz. Eu vou fazer um pique em cada uma das laterais e sob o pique eu posiciono o zíper. Faço a dobra deixando o zíper sob a marcação. Alfineto para não sair do lugar. Faço o mesmo do outro lado. O centro do zíper fica sob a marcação.
No meio do tecido, sob as marcações, vamos posicionar as tirinhas, dobro elas ao meio, posiciono no meio do tecido com a dobra para o lado de dentro. Se você preferir, pode alfinetar para não sair do lugar. Faço o mesmo na outra lateral e costura com a distância de um pé de máquina em cada uma das laterais. Quando terminar, corto o excesso do tecido e também do zíper. Para fazer os cantinhos, fiz um molde na medida de 3 centímetros por 3 centímetros, posiciono rente nas laterais, faço a marcação, faço o mesmo nos outros cantos. Quando terminar, é só cortar sob a marcação. Antes de fazer os cantinhos, vamos dar acabamento nas laterais que acabamos de costurar. Posiciono uma tirinha com aproximadamente 4 centímetros de largura, com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo. Costuro. Quando terminar, vira a peça, dobra aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura que acabou de fazer e costura. Faço o mesmo do outro lado. Quando terminar, é só fazer as marcações na dobra do tecido das 4 laterais. Desse jeito a costura vai ficar certinha. Cada cantinho separa o tecido, deixando a marcação sob a costura. Dobra o viés para o lado de baixo, não para o lado que está o zíper. E costura com a distância de um pé de máquina. Começa e finaliza a costura com um pequeno retrocesso. Faz o mesmo nos outros 3 cantos. E para dar acabamento, corto um pedacinho da tira, posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na costura que acabou de fazer, costura. Quando terminar, vira a peça, corto o excesso para facilitar na hora de fazer a costura, dobra aproximadamente 1 centímetro sob a costura que acabou de fazer e costura. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Olha só que lindo que fica a parte interna do estojo. Agora é só desvirar a peça que já está pronta. E ficou assim o nosso estojo. Olha só que lindo e super fácil para você fazer. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Um beijão e até o próximo vídeo.